Irmãos, bom dia, estamos aqui, nosso segundo vídeo hoje, ainda permanecendo falando sobre o candelabro, sobre a presença do Senhor nas nossas vidas, sobre o santo lugar, sobre a mesa dos pães e daqui a pouco sobre o altar de incenso. No vídeo anterior falamos sobre o candelabro, agora nesse nono vídeo, certo? Nós vamos descrever aqui sobre a mesa da proposição. É importante você olhar aí a figura dessa mesa, como que ela era, ok? Hoje em dia tem se falado muito em mesa, né? Deus levantou uma mulher maravilhosa para falar sobre a experiência da mesa, a importância das mães voltarem aos seus lares, fazerem comida para os seus filhos, das mães amarem os seus filhos, amarem suas famílias, né? A Bíblia toda fala muito de mesa, de pessoas, de comunhão, de pessoas comendo junto, né? José, quando perdoou seus irmãos, mandou fazer um banquete para eles na casa deles. E ali houve um lugar de reconciliação. Meu Deus, que momento sobrenatural foi aquele de José com seus irmãos, né? Eu queria estar ali para ver, na hora que ele falou assim, olha, não foi vocês que me mandaram escravo para cá, que desejaram o meu mal, foi Deus que me enviou, né? E o envio de José terminou ali, né, aquela inimizade, aquela briga, aquela toda a mentira de anos. Coitado de Jacó, estava debaixo de uma mentira e tudo acabou numa mesa de comunhão. Então, se a gente for falar aqui de mesa, a gente pode fazer um seminário só de mesa, mas é só para a gente entender um pouquinho que o Senhor nos proporciona essa mesa. Ele está preparando um banquete para nós na eternidade, então há uma importância na comunhão. Nós precisamos entender a nossa comunhão no Espírito, amém? É bom comermos juntos, né? Aqui em Portugal, a nossa igreja come muito junto, ali em Trindade também, em Goiás, a gente comia muito junto, estava sempre junto, isso é muito bom. E o Senhor, vamos lá, que eu falo disso, eu empolgo de falar dessas coisas. Irmãos, a mesa dos pães, a proposição, essa mesa também, com os objetos aqui do santo lugar, era uma mesa de madeira de acácia. Eu já falei anterior que a madeira de acácia, ela representa a incorruptibilidade humana de Jesus. Na força que a mesa, que a comunhão nos dá, a Bíblia nos fala assim, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando de coração o Senhor. Então, há um segredo maravilhoso em conversarmos, em comungarmos o nosso espírito, a nossa alma com os nossos irmãos. Então, é possível, porque essa comunhão, ela me fortalece a não me corromper, né? A ser essa madeira de acácia que não se corrompe. Então, é a humanidade de Cristo que não se corrompeu. Essa humanidade revestida com ouro, quer dizer, eu sou humana, mas eu preciso de uma força divina que me mova, que me leve avante, que me leve adiante. Então, essa consciência é muito importante, nós temos elas bem firmada no nosso coração. Onde é que fala dessa mesa? Também está aqui em Êxodo capítulo 25, também farás a mesa de madeira da acácia, terá o comprimento de 2 côvados a largura, 1 côvado a altura, 1 côvado e meio, ouro puro a cobrirás, lhe farás uma bordadura de ouro, vamos falar sobre tudo isso, também lhe farás moldura ao redor e tal, você pode ler esse texto aí, ok? Essa mesa, versículo 28, estes varais de madeira de acácia os cobrirás de ouro, por meio deles se levará a mesa. Também fará seus pratos, os seus recipientes para incenso, suas galhetas, suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro. Os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Amém? Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa mesa? Ela compor esses pães, esse alimento, e esse alimento não podia cair. Por isso ela tinha a bordadura ao redor dela, né? Para que o alimento que fosse colocado ali, os objetos não caíssem no chão. O que essa mesa nos fala? Ela também tipifica Jesus Cristo como nosso alimento. Quando Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Lembra, né, do deserto? Nós estamos falando de tabernáculo, estamos falando de deserto, né? O povo com fome, reclamando da comida. Lá no deserto não tinha como plantar nada. Deus manda o maná, o pão do céu chover e descer sobre eles. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu sou esse pão, o Senhor está tentando trazer à memória do povo que Ele é esse pão que desceu do céu, e esse pão aqui que eles comiam era figura. Esse pão era, o pão até hoje é o principal alimento de vários países da terra, né? Quem que não gosta de um pãozinho com café de manhã, né? Se você for na Índia tem pão, se você for nos países árabes tem pão, se você vier aqui na Europa então aí que tem pão com força mesmo, né? O mundo inteiro come pão, muito interessante. Então ele é o pão da vida, aquele que come dele nunca mais terá fome, aquele que bebe dele nunca mais terá sede. Então eu preciso comer de Jesus. Na ceia eu como, eu memorizo a carne de Jesus moída pelos meus pecados, esse pão, essa carne que se despedaçou, né? Porque que é importante comermos a ceia, bebermos do vinho ali, para memorizarmos desse pão que desceu do céu, se fez homem, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo por nossa causa. Amém? Então, muito importante nós termos isso aqui em nossa mente. Olha aqui, 2 Pedro 1,4, esse texto eu preciso ler. A gente fica um pouco preocupado com o tempo, mas esse texto eu não dou conta, nós vamos nem que demore um pouquinho mais, mas eu preciso ler com você. 2 Pedro 1, fala assim, vamos ler o 3 e o 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo. Eu preciso comer. Esse pão era feito de uma farinha super refinada, super fina, com azeite do mais puro que existia. Não era um pão qualquer, né? Era uma farinha depurada, era uma farinha especial. Irmãos, hoje nós temos esse pão que nós comemos, é a palavra de Deus, a Bíblia deixada para nós. Como é que eu vou comer de Jesus hoje? Como é que eu vou me alimentar desse pão? Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Ele era a palavra que se fez carne. Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra. Então eu preciso comer desse pão. É muito importante o aspecto dessa mesa como a comunhão dos irmãos, mas eu tenho também a minha mesa particular com ele, né? Eu trato tanto no horizontal como eu trato na vertical com essa mesa. No horizontal eu me alimento e comungo com os meus irmãos, e no vertical com essa mesa eu como do pão da vida, através da meditação. Ainda quero fazer uma live aqui sobre meditar. A palavra meditar significa você ruminar. Então eu leio esse texto, por exemplo, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Coparticipante da natureza divina. Já tem uma frase que fala que nós somos aquilo que nós comemos. Então, se eu vou comendo da Bíblia, eu vou meditando, ou seja, eu vou ruminando. Eu fico aqui hoje, então, o dia inteiro. Eu sou participante, coparticipante da natureza divina. Então, a bondade, a paz, a integridade, a justiça, a verdade de Jesus, o amor de Jesus, a alegria, a paz do Senhor, a incorruptibilidade do caráter de Cristo, a santidade de Cristo, o amor, a fé que Ele tinha para curar as pessoas, tudo isso hoje está encarnado em mim, tudo isso está dentro de mim, e você vai ruminando isso, vai ruminando. Essa palavra, ela vai tomando uma forma dentro do seu coração, né? Então, o pão, o alimento nos faz parecer com Ele. Deus se apresenta a nós em forma de um alimento, né? Jesus é também chamado de árvore da vida. Interessante, porque
da árvore da vida, lá no Jardim do Éden, eles podiam comer. Não tinha problema nenhum eles comerem daquela árvore, né? Olha que coisa mais interessante. Deus ele tenta falar conosco em linguagens que a gente consiga entender, não é? Ele quer que você entenda o que ele está querendo dizer. Por isso ele fala de formas simples. Por isso ele se compara a uma árvore, né? A árvore da vida nos fala de comunhão, de aproximação, né? Quando eu como disso, isso entra lá no meu interior, entra lá nas minhas entranhas. A palavra de Deus precisa entrar nas nossas entranhas, ela precisa nos confrontar, ela precisa saciar a nossa sede. O salmista dizia assim: um dia nos teus atos vale mais que 1000, mais que 1000. O quanto você ama a presença de Deus, o quanto você ama, sabe? Você pega a sua Bíblia, você pega essa palavra e você fica assim: ai, vou ter que parar de ler agora, eu tenho que fazer outra coisa agora. O quanto você medita nessa palavra noite e dia, o quanto ela sacia a sua fome, né? O quanto você deseja desse pão que é Jesus Cristo, mais do que todas as outras coisas, né? O quanto às vezes nós estamos conseguindo, irmãos, jejuar e passarmos um dia com essa palavra, ao invés de nos empanturrarmos de comida o dia inteiro, né? E ficarmos pensando o que vamos comer, né? Tomando café da manhã, pensando que vamos almoçar, almoçamos pensando que vamos jantar, que vamos lanchar à tarde, pensando naquele bombom, naquele chocolate, naquele refrigerante. É sério, irmãos, é tempo de nós deixarmos assim um amor pela Bíblia, né? Quantos milhares de aplicativos existem de programas de leitura da Bíblia em 2 meses, 3, 6, 1 ano? Leia. Na tua lei medito noite e dia, para não pecar contra ti. Essa mesa também tinha 4 lados. Eu falei no outro vídeo que o número 4, ele fala da universalidade de Deus, né? Tem várias aplicações do número 4 na Bíblia. Eu quero até anotar aqui para mim não esquecer de mandar isso para vocês, a tipologia do número 4, do número 7. O número 4 é um número muito importante na Bíblia, né? São 4 evangelhos, são 4 faces dos seres viventes. Então, eles falam das 4 faces de Deus, como Deus quer atingir todos os 4 cantos da terra. O evangelho ele é uma coisa universal. Esse pão é para todos. Essa comunhão é para todos. Nossa irmandade, ela está esparramada em todo o mundo. Amém? Temos irmãos em todo lugar, né? Eu me lembro quando fui à Índia um tempo atrás, e a gente ali orando e buscando o Espírito Santo, e as irmãs orando na língua do Espírito ali. Eu falei: ai meu Deus, que bênção, né? Sermos crentes e estarmos aqui todas usufruindo do mesmo Espírito, um só corpo, um só Espírito, um só pão, um só Pai de todos, uma só fé, um só coração. Louvado seja o nome de Deus. Vamos nos alimentar do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Um bom dia para você, Deus te abençoe e gere essa sede em nós.